Fala Brasil! Eu sou a Daís e esse é o nosso Negócios de Sucesso. O nosso programa é realizado pela Integrity Contábil, que você pode conhecer aqui através do QR Code que está na tela. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Quem disse isso foi Paulo Freire e essa frase tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é um advogado formado em marketing e, juntamente com seus sócios, fundou a primeira faculdade totalmente de ensino à distância no Brasil. Eu estou com ele, Renato Azevedo. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Daís. Isso é uma honra estar participando do seu programa aqui. Espero poder contribuir um pouquinho, né, para contar um pouquinho da minha história e todo esse projeto aí que a gente tem social, né? E essa é a ideia central aí da nossa conversa, tá? Muito legal, bacana. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, conta um pouco da sua história, como tudo começou. Bom, eu sou natural de São Paulo, tá? Nasci aqui em São Paulo. Minha mãe é japonesa, Japão mesmo. Meu pai é descendente português, brasileiro. E eu comecei toda a minha história aqui em São Paulo. Então, estudei aqui, cresci aqui e comecei toda a minha parte de educação em São Paulo, né, em colégios particulares. Fiz direito, vou dar um pulinho já direto, fiz direito, né, em 2007, terminei em 2007. Fiz marketing na sequência em 2012 e aí comecei meus projetos de tecnologia. O que seriam esses projetos de tecnologias lá atrás, né? Então, naquela época, a moda era para os aplicativos. Então, a gente mexia muito com aplicativo, era aplicativo de TV. As startups, né? As startups. E aí eu comecei uma jornada lá atrás, isso coisa de 10 anos atrás, com mais 2 pessoas, a gente fez uma empresa de aplicativo. O que aconteceu com essa empresa? Essa empresa não deu muito certo, perdemos um bom tempo, dinheiro. Como centenas de outras nessa fase, né? Exatamente. Até hoje existe bastante isso, né? E acabou acontecendo o quê? Nós falimos. Nesse meio tempo, né, em paralelo, como advogado, né, consegui fazer o meu mestrado e comecei a entrar no mundo da educação. Comecei a estudar mais para melhorar, né, a forma de dar aula, como corrigir as provas e comecei a dar aula nessas universidades, nas universidades de direito, tá? Mas eu sempre tive esse pé na tecnologia. Então, o que aconteceu? Novamente, esse mundo maravilhoso da tecnologia me chamou novamente e falou: Renato, vamos fazer uma coisa junto? E meu irmão, né, com essa ideia genial, falou: vamos fazer um e-commerce. E aí começamos o e-commerce em 2013. O que aconteceu com esse e-commerce? Esse e-commerce basicamente era uma ideia: vamos fazer uma liberdade online. Então vamos mandar produto, vender produto, né? Todo mundo precisa, o Brasil inteiro precisa vir até a liberdade, comprar os produtos asiáticos, então vamos fazer essa venda direta online. E hoje, né, o e-commerce vai muito bem, continua. Por outras questões, meu irmão continua e eu decidi optar por outro caminho, que era a educação. E voltou de novo a questão da educação, né? Vale a pena citar aqui que eu dei muita aula também na Universidade de Buscapé. O Buscapé, que é um gigante da tecnologia. Exatamente, tive também ligado ao e-commerce. Tive a oportunidade de ficar lá uns 4, 5 anos, dando aula de direito digital. Para pessoas que trabalhavam no e-commerce, para pessoas que não eram advogados, não tinham formação de advogado. Você dava uma espécie de treinamento ali, né? Exatamente, né? Aqueles problemas com o consumidor, aqueles problemas que haviam com o fornecedor, como colocar o texto, como é que era o contrato, a assinatura digital vale ou não vale, todas essas questões na época eram muito importantes para eles. E eu acabei gostando muito de trabalhar e ensinar, né, os profissionais de e-commerce. Então eu comecei a pensar num outro projeto na minha vida e falei: acho que vale a pena começar a dar mais aula. Eu vou querer dar mais aula. Isso era um sonho assim que eu tinha quando advogado, mas só para advogados. E eu falei: por que não? Agora eu posso diversificar. Vou diversificar, vou ensinar, tentar ensinar, né, outros profissionais para
poder melhorar, né, esse mercado e esses profissionais no mercado de trabalho. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, o meu sócio, né, do escritório de advocacia, que é o Antônio, e mais 2 professores, né, que tiveram larga experiência, né, nas universidades, foram executivos, né, trabalharam muito. A gente começou a estudar esse projeto, e isso lá atrás, 2015 e 2016. Então a gente estudava o que seria melhor para a gente inovar no ensino superior, tá? Ensino na faculdade, universidade. O que a gente poderia melhorar? A gente sabe, né, se a gente voltar para quem estudou efetivamente, é, a faculdade era um problema. No que sentido? Né? Você tinha que ir na secretaria, você abria um requerimento e esse requerimento, o que acontecia? Demorava dias Era para ser respondido. burocracia, né? Muita burocracia. Provas e provas. As provas sumiam ou não sumiam. O que acontecia? Todo professor tinha um diário. Né? E esse diário de classe, eu usei muito o diário de classe, então a gente era fiel, tinha que cuidar muito bem dele. Sim. Então a gente sempre pensou, nossa, né, tem que mudar um pouco, tem que digitalizar. E isso não andava, né? Sempre não andava, porque as universidades eram gigantescas, as universidades são muito grandes, né? Como é que a gente começa a trabalhar dessa forma? E aí eu comecei a empreender numa startup que facilitava o quê? A bolsa para os estudantes que tinham necessidades aí de ter bolsa, porque não tinham condições financeiras, né? E a gente começou a trabalhar dessa forma. E aí eu comecei a criar, né? Comecei a estudar melhor o mercado, entender como funcionava todas as universidades, como é que era o processo, né, de entrada desses alunos e o que eles precisavam. Então aí a gente começou a estudar. Voltando no projeto, né, em 2017 o MEC flexibilizou, né, a questão do ensino IAD e a gente protocolou o pedido, né, para pedir essa faculdade 100% IAD. E felizmente, né, o processo parece muito bonito, mas ele demora, né? Então tem comissões, tem professores, tem que estudar, tem que fazer projetos, né? Tem que conversar com todos os professores também. E aí a gente conseguiu ser aprovado, tá? Isso em final de 2019 e começou as operações em 2020. Nossa, demorou um tempo, Demorou né? bastante, é Um muito processo bem burocrático. porque realmente precisa, né? A educação é um É uma setor coisa muito séria, muito né? sério, ela precisa ter essa questão legal, precisa ter essa formalidade mesmo, né? Sim. E, e aí eu pego a questão do ano, porque 2020 veio a Veio a pandemia. pandemia e veio a calhar com a educação à distância, né? Exato, mas o nosso psicológico, como fundador, né, de uma faculdade, seja ela digital ou não, mas pegar a pandemia, né, a gente não sabia o que estava acontecendo, foi terrível, continua E sendo vocês terrível, estavam né? começando, né? Vocês Exato, ainda não eram reconhecidos no exato. mercado, Quem né? somos nós? Se até quem era realmente reconhecido teve uma insegurança, imagine quem estava começando um negócio. E aí vem a questão do empreendedor, Sim. né? Eu fali já algumas vezes, né? Bate aquele desespero, aquela ansiedade, e essa ansiedade foi muito importante para a gente refletir. Olha, nós estamos no momento certo, vamos ver. Né? Nós podemos oferecer? Vamos oferecer. Então vamos tentar trabalhar e vamos continuar, vamos com calma. Então foi um respiro para todos, né? Para refletir e começar. E hoje a gente está muito feliz porque o aluno da Alden hoje, ele se encaixou muito bem, né? O aluno da Alden, ele não precisa se deslocar para ir para a Alden, né? Obviamente a pandemia, né, limitou toda essa Sim. questão, né, física, né? Não podemos fazer aglomeração, né? Não se deve fazer aglomeração, mas o que aconteceu, que é muito legal, o aluno estava pronto. Então a gente falava, meu Deus, que Veio a legal, calhar com o momento com o também, momento, né? exatamente. Obviamente a pandemia é terrível, É volto a falar de terrível, novo, mas sim. foi uma Mas facilidade para o aluno, vocês chegaram no momento certo, no né? momento A certo. minha mãe tem uma frase que é muito bacana, que diz assim, que em tempos de crise, uns choram, outros vendem lenços. Vocês estão vendendo lenços, Verdade, né? verdade, realmente é isso mesmo. E aí, o que é a importância, né, que a gente coloca do IAD, né? Por quê? O IAD, ele vem, né, vamos colocar assim, lá atrás, para o ensino superior ele é muito recente, tá? Então ele veio, vamos colocar assim, 2000, na década, vamos colocar assim, anos 2000, começou esse interesse pelo setor de educação a colocar o IAD,
né? E o IAD facilita muito realmente a questão de mobilidade, Sim. toda a questão de tempo, porque geralmente as pessoas trabalham, né? E elas estudam no tempo livre. Então o IAD veio para realmente atender esse estudante, né? Então isso foi muito legal, que na pandemia, né, a gente conseguiu realmente verificar que Sim. funcionava, tá? Isso foi muito legal nesse sentido. É a democratização da educação, né? Exato. E a gente sabe que a educação é o principal fator, né, de transformação de uma sociedade, né? A gente tem um exemplo muito claro, por exemplo, da Coreia do Sul, que era um país pobre já, que passou por toda uma guerra, sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial e depois sofreu de novo com a Guerra das Coreias e depois foi um país que investiu pesado, né, na educação e hoje é essa potência mundial que exporta tecnologia de ponta, é um país que se transformou em poucas décadas, né? Gostaria de saber como que você enxerga a transformação da sociedade através da educação. Esse é um ponto muito importante, porque a educação é prioridade. No meu conceito, na minha humilde, né, indicação, eu acho que a educação é pauta prioritária para tudo. Então, desde a criança, né, hoje nós temos alunos, né, que a gente pega e fala brincando, os alunos são crianças, vão crescendo, nós temos os jovens, aí nós temos hoje também muita mãe de casa, dona de casa, tem muita mãe que trabalha, que está conquistando, estudar, que né? voltou a estudar. E temos bacana que idosos. também a pandemia proporcionou muito isso, né? Muito. Muita gente que estava fazendo alguma coisa, enfim, agora está voltando a estudar, está ressignificando, né? Isso é muito importante, Daísa, que você comentou, realmente. Por exemplo, se eu colocar um dado, pesquisar um dado, né, isso em censo, tá? Não é só na aula. Mas se a gente colocar, pesquisar quem são os alunos de AD, 70%, entre 60% e 60% são mulheres. Olha só. Olha só que legal, que dado interessante. Que antigamente era completamente o oposto, completamente oposto. E eu gosto até de brincar, eu falo com a minha mãe, né? Porque assim, quando eu estava estudando para o vestibular, a gente fala brincando que a gente tinha que derrubar o japonês, né? Na época para passar. Aí na época dela, na minha época você tinha que derrubar os asiáticos, porque já tinha os chineses, os coreanos, então você precisava passar. Hoje a gente fala brincando que a gente tem que derrubar as meninas, porque elas vão passar. São aviões, né? Elas vão passar em primeiro lugar. Sim. Então isso é muito bacana mesmo, tá? E nessa questão, né, de pauta prioritária da educação, é fato, o ser humano se transforma. O ser humano, ele fica empoderado mesmo. Aí eu falo brincando que na aula, aí começa o jogo, né? A pessoa pode começar a estudar, as oportunidades vêm. Sim. É natural isso, né? Então por isso que eu acho que é muito importante a gente sempre ressaltar e motivar que tem que estudar, tem que procurar uma educação melhor, porque sempre vai ter mais oportunidade. Então é nesse ponto que eu acho que é muito importante frisar que a educação é realmente transformadora. É primordial, né? É muito primordial, Com fato certeza. mesmo. Tá? Com certeza. Agora eu queria saber de você, Renato, como que você enxerga a educação à distância no Brasil e no mundo, né? Se tem alguma diferença, se a gente está muito atrasado em algum aspecto ou não, se a gente realmente está indo bem ou até é exemplo a ser seguido. Exato, legal. Essa pergunta é muito legal. Por quê? Vamos colocar assim, Estados Unidos, Europa e agora a Ásia, né, tanto de Japão, China, isso é normal já. O IAD já era uma questão, uma condição normal, tá, para o mercado em si. Então, e começou, eu me lembro, né, começou pela pós-graduação. Então, esses executivos, essas pessoas que já trabalhavam, que já tinham emprego, utilizavam muito essa condição de IAD, essa condição mais híbrida do que 100% IAD, tá? Esse conceito está vindo mais desses 20 anos para cá. Mas por quê? Também era a mesma condição. Eram pessoas que estavam trabalhando, que estavam se dedicando, né, ao trabalho e não tinha tempo 100% para estudar. Então, o que acontecia nesse momento, né? Eles falavam, vamos fazer parte desses cursos de pós-graduação, MBAs, né? Todos profissionalizantes, vamos fazer de uma forma mais fácil para eles. Vamos fazer 6 meses físico ou 6 meses à distância. Então isso daí no mercado, né, americano, europeu, é normal, é comum. E veio a calhar agora com uma força enorme no Brasil.
Hoje, né, a gente está um pouquinho atrasado porque as plataformas estrangeiras já dominam o mercado, né, desse mercado de EAD. Vamos colocar o LMS, onde a gente consegue assistir a aula, bem onde a gente vê a aula, né. Então lá já existem assim players grandes no mercado, americanos, chineses, europeus, né, que trabalham já há muito tempo. Então, o que aconteceu? A gente, né, como brasileiro, falou assim, pô, a gente tem que correr atrás, nós temos que correr atrás. Então, tem empresas já que correram atrás, que já estavam verificando essa mudança de paradigma, que era do presencial, o híbrido e o 100% à distância, né, o 100% online que a gente coloca, e eles começaram a correr atrás. A questão é assim, se nós estamos atrás ou não, ou se a gente tem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que o jeito do brasileiro dar aula, o jeito do brasileiro criar, ninguém vai tirar isso da gente. Então, com certeza eu acredito que vai ter muita inovação no mercado, vai ter muitas plataformas, vai ter novidades assim que eu acho que o mundo vai querer copiar a gente. Ou seja, a gente está atrasado em alguns aspectos, né, ali na tecnologia, mas a gente realmente tem alguns diferenciais que a gente pode vir a dominar aí, exatamente, né? Então, principalmente os professores, né? Eu acredito muito que a educação brasileira, né, nesse ponto de vista, vamos colocar assim, o trabalho dos professores, né, é um trabalho único, né? Um trabalho, eu participei, eu fui professor, é muito legal, é muito prazeroso, mas também tem uma certa identidade, né? A gente tem aquela identidade de professor, a gente tem que cuidar dos nossos alunos, das nossas alunas, todo mundo, a gente precisa crescer junto. Professor, né, no Brasil costuma ser pai e mãe, né? Exatamente. E isso começa lá de trás, da nossa cultura, né? De achar que o filho está na escola, então está tudo certo, que é errado até, mas isso que forma também o professor no Brasil, né? Concordo com você, e realmente a gente tem é um costume, né? É cultural. Então, o professor, eu lembro também, acho que você também, né, de um professor, uma professora que te inspirou. Sim. Sempre tem, né? Então, eu queria ser professora, inclusive. Que legal. Por conta dessa referência tão forte, né, que a gente tem quando é bem novo, então causa uma referência e a gente fala, eu quero ser isso. E é muito bonito, né? É muito bonito. É uma profissão realmente muito bonita, né? É muito legal. E legal que você soube unir o útil ao agradável, né? Você veio desse professorado, né? Você veio dando aulas e também trabalhava com a tecnologia. Exato. E uniu os dois no paralelo num curso que é 100% à distância. Muito legal. Muito legal. Aí eu queria saber de você também se ainda existe preconceito contra o EAD no Brasil. Também é uma pergunta muito importante. O IAD, por ser novo, né, vamos colocar assim, recente, né, ele teve sim um preconceito, a gente notou sim, né, porque o aluno que fazia o IAD, ele pensava, será que o diploma dele vale? Será que o diploma dele é o mesmo do que o presencial? Então tinha sim esse problema assim, né. Obviamente, né, com toda a questão aí de regulação do próprio MEC, assim, vamos colocar, do Ministério da Educação, ele criou, né, exatamente uma regulamentação, vamos colocar assim bem simples, para equiparar, né, os diplomas. Então os diplomas hoje, eles têm a mesma eficácia, a mesma qualidade, então não tem diferença. Mas a gente notou sim que as pessoas procuravam pouco IAD, isso eu estou falando coisa de 5, 6 anos atrás, porque eles falavam, poxa, eu estou gastando dinheiro, mas eu queria falar com o professor. Eu quero ele todo dia, eu quero que ele dê a aula, quero estar na classe, né? E muitos alunos, eles também procuram o quê? A socialização. Então isso é muito importante também, do ponto de vista do IAD, né? Então, como é que, é uma dificuldade, né? Dificuldade, eu coloco assim, é um gargalo para a gente, como que a gente faz essa socialização melhorar? Porque o aluno, em tese, pode se sentir sozinho, desamparado, né? Como é que ele estuda, né? Então, a gente vai tocar nesse assunto mais para frente, mas essa questão do preconceito que a IAD teve sim. Hoje, né, com a pandemia, com toda essa questão de saúde, né, sanitária, o IAD acabou virando realidade. Agora, a gente, quem não aceitava o EAD, aceitou forçadamente, Exato, né? foi nesse sentido mesmo, né? Tem que fazer IAD, né? Agora, Renato, vamos falar um pouco de negócios. Eu imagino que o modelo de negócios de uma instituição de ensino à distância seja bem diferente para uma instituição de ensino tradicional, né?
Quais são algumas diferenças que você pode pontuar para a gente? Muito legal. A Alden, ela começou 100% digital, então ela começou digital. Então esse estudo, né, que foi feito para começar a Alden, de 4, 5 anos atrás, todo mundo trabalhando em universidade, foi muito importante. Aí, por quê, né? Porque o presencial ainda é tudo físico, né? E o presencial nessa pandemia sofreu muito, né, com essa digitalização forçada do negócio, Sim. né? Então essa questão nós não passamos porque a gente pensou em ser e pensa em ser digital. Então a gente começa digital. Então o aluno, quando ele quer estudar na aula, desde o começo ele tem o seu mobile, o seu celular e o seu notebook e consegue entrar na Alden fazendo o seu vestibular, jogando sua nota do Enem. Os processos já estão viabilizados, Exatamente, eles são todos digitais. Então todos os processos foram estudados para se transformar 100% digitais. E a gente é aí que é importante colocar. Nós nascemos digitais, então assim, a gente não transformou o que era presencial em agora digital. A gente cresceu, nasceu digital e quer crescer digital. Então o aluno vai ter essa facilidade. É como a gente fala em paralelo o setor financeiro, né? Então o setor financeiro também teve as fintechs, né, que hoje são gigantescas, né? Começaram a gente com muito medo, porque você mexe com dinheiro, né? Você fica preocupado. Mas eu tiro uma foto do meu celular, eu tiro uma foto minha, sua conta está aberta. Então essa foi uma da Tudo mais visão. fácil, né? Exatamente. Foi uma visão da Alden. A Alden falou, o aluno tem que começar 100% digital. Então essa é a diferenciação mesmo que a gente coloca em relação ao presencial e o digital, né? Essa é a questão principal. E você acredita que realmente o ensino à distância seja o futuro da educação? Acredito plenamente. Eu acredito sim, tá? Eu acredito que alguns cursos, né? Vamos colocar assim, alguns cursos mais premium, ele vai ter uma parte, que eu entendo que esses cursos vão ser obrigatórios ser presenciais, porque você tem um professor de alto currículo, de alta notoriedade, você vai querer ter aula com ele presencialmente. Isso não vai acabar, isso é fato, né? Mas eu acredito que o resto, né, que eu coloco assim, vamos colocar assim, 70%, 80% da educação, ela tende a ser digital, né? Então eu acho que o futuro da educação ele é digital, não tem outra forma a não ser digitalmente, tá? Legal. Essa é um posicionamento. Incrível. E agora falando um pouco para quem está começando, né? Vamos supor que eu seja uma produtora de conteúdo, que eu já tenha ali uma competência, que eu dou aula online. Hoje em dia tem plataformas gratuitas, né? Que o pessoal está ensinando bastante coisa, né? Eu queria saber como que seria para começar, né, a rentabilizar um pouco isso. E também queria saber de você, por exemplo, se eu já sou uma gestora de cursos no presencial, como que eu faço para chegar no ensino à distância? Legal. Vamos separar essa pergunta em duas, então, Sim, né? mais fácil. Para o professor, vamos colocar assim, para o professor a dica que eu posso dar, é o seguinte, temos que esquecer um pouquinho do presencial. Então, a importância é se levar em conta como que nós vamos fazer isso. Então, assim, hoje a aula é gravada, é câmera. Então, o professor ele precisa gravar, ele precisa entender como funciona. Então, tudo isso é muito importante para o professor. Como é que ele tem que fazer isso? Ele tem que treinar mesmo, treinar. Vamos pegar um celular, vamos colocar na frente e vamos gravar. Vou pedir para alguém gravar para ver se ficou bom. Então o professor vai ter que se readequar, porque quando eu era professor, quando o professor está na sala de aula, ele controla bem. Ele olha para a sala, ele controla, um aluno está falando alguma coisa, tal, ele consegue ver. Agora, o aluno não está lá. E você tem que manter o aluno prestando atenção em você ali todo o momento da aula, né? Exatamente. Isso Esse é um ponto muito legal que eu ia falar na sequência, que é o quê? Vídeos são curtos. Sim. Vídeos de 1 hora, 2 horas, ninguém aguenta. Ninguém assiste. Esse é o IAD de 10 anos atrás, não sim. tem como mais fazer essa questão. Então, assim, são pequenas dicas, né, para o professor se ambientar a esse modelo novo, tá? Ele consegue sim monetizar. Então ele tem várias plataformas, né, que são abertas, que ele pode colocar o conteúdo dele, ele pode vender esse conteúdo, ele pode procurar plataformas que ajudam ele a criar aula e vender esse curso. Então tudo isso realmente é possível. Tá? E hoje, colocando gancho na sua pergunta lá atrás, eu acho que é muito importante no futuro.
eu acho que a educação vai ser que nem um Netflix. Vou colocar bem assim. É uma assinatura. Eu vou estudar hoje química. Eu gosto de química, vou estudar química. Ah, mas agora eu quero estudar, não sei, engenharia. Vou estudar engenharia. Então, eu acho que vai democratizar mesmo. Os conteúdos vão estar de fácil acesso. Você vai poder assistir a hora que você quiser, da forma que você quiser. E realmente, eu acredito que não vai ter tanta burocratização para você fazer tais coisas. Então, eu acho que o modelo vai ser, faz o módulo, junta com outro módulo, você fez uma pós, vamos colocar assim. Olha só. Você fez alguma coisa com outra, vai dar tudo certo. E eu ainda acredito também que a gente vai ter umas plataformas só para professor. Eu acho que essas plataformas, eu falo brincando que é o Teacherflix, né? Ele vai dar, essa plataforma vai dar a possibilidade para esses professores colocar os conteúdos e essa plataforma vai monetizar mais ainda esse professor. Né? Eu acho que o professor é uma figura basilar para a educação e para o IAD. Com certeza. Né? O que está acontecendo com o presencial, né? É uma pena, né? Desemprego. Então, o professor tem que se renovar, inovar e começar a entrar no IAD de cabeça. Com certeza. De cabeça. E a parte 2, a parte final, em relação ao empreendedor que quer entrar na área de educação. Aqui as minhas questões são simples, né? É mais para motivar. Eu acho que a gente tem que sempre estar aberto a oportunidades. Então isso eu acho que é o ponto 1. A gente sempre tem que estar aberto, né? Tem que pensar, tem que verificar se dá para fazer, se que a gente consegue fazer. Sim. Ponto 2 é assim, nunca desistir. Já falei várias vezes, eu falo dessa forma mesmo. E você é um ótimo exemplo, né? Porque começou criou ali várias empresas, faliu, voltou, tentou de novo, foi para um segmento totalmente diferente e tá aí, né? É verdade. E o último, a última dica é, faça o que você gosta. Parece um clichê, mas seja feliz. Faça mesmo aquilo que... Se aquilo te dá um impacto social, por que não? Porque a gente não larga, né? Vamos colocar assim, o nosso emprego que tem aquela segurança, mas vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Eu acho que você tem que ser feliz. Então esse é o foco. E o sucesso é realmente isso, né? A gente colocar amor e afinco e o sucesso é uma consequência. Exato, né? Exatamente, é isso mesmo. Legal. É bem nesse sentido. Foi uma honra e um prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa, nosso primeiro convidado. Muito obrigada, Renato, fico imensamente agradecida. Daís, eu só tenho a agradecer, agradeço totalmente o convite e agradeço também a oportunidade de falar um pouquinho desse projeto que é a Alden. É incrível, incrível. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. E esse foi o nosso primeiro programa Negócios de Sucesso, espero que você tenha gostado. E eu não posso encerrar esse programa sem antes agradecer Betel Lombardi, Igor Lombardi, todo o pessoal da Integrity Contábil, que são os realizadores desse projeto. Sem eles, com certeza, esse programa não estaria acontecendo. E o Ademar falou que eu estou muito elegante, gente. E eu preciso agradecer, o meu look é todo Yuli Kaufmann, que você pode conferir também pelo Instagram aqui na tela. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa e aguardo vocês às 21 horas, toda sexta-feira, aqui na TV Com Brasil.